ser surpreendidos, a gente vai conversar com o Leonardo Santana, grande especialista em segurança pública, um cara que entende tudo disso. Leonardo Santana, tá aí na linha, tá me ouvindo? Uma boa tarde para você, Léo. Tudo bem, Yuri? Estou te ouvindo muito bem. Muito boa tarde para você e para os nossos ouvintes. Olha, é um prazer contar com você aqui na véspera do Natal. Sei que você já está aí, né, na hora do almoço, interrompendo aí para atender a gente, para atender os ouvintes. Muito obrigado pela participação sua aqui com a gente. Eu queria que você pudesse falar para o nosso ouvinte que está agora com esse receio, está saindo de casa, vai viajar, vai pegar a estrada, vai pegar um avião, volta daqui a uma semana, duas, um mês. E aí, o que ele tem que pensar nessa hora, Leonardo, para ele não ter uma surpresa ruim na volta, hein? Olha, a primeira coisa que ele tem que pensar é que os bandidos hoje eles estão muito mais espertos do que a gente imagina. E a esperteza deles, na maioria dos casos, está ligada ao que nós permitimos, né? Aos nossos deslizes, quando, por exemplo, deixamos para quem mora em uma casa térrea aquela luz acesa lá do lado de fora, para quem esquece de pedir para o vizinho para poder pegar aquelas correspondências e não permitir que aquela correspondência seja um sinal de que ele está fora da residência e que não tem ninguém ali acompanhando. Em alguns momentos que ele possa orientar para quem tem, por exemplo, o colaborador em casa, uma cozinheira, uma babá, né, uma colaboradora doméstica, para que ele peça para que essa pessoa não divulgue que ele está viajando, porque às vezes isso não acontece, Yuri, e para o nosso ouvinte também é importante saber e falar sobre isso, isso não acontece de maneira intencional. Isso acontece de maneira até involuntária. Então, é aquela hora que a babá, que alguém que está em casa fala assim, não, meu patrão viajou, alguém já não está mais aqui, vai ficar uma semana fora, enfim. Então, são alguns cuidados relativamente básicos que acabam permitindo que aquele agressor, que aquele criminoso, tenha um olhar diferenciado para minha casa, para minha residência e, em alguns momentos, até para o meu apartamento. E você falou uma coisa muito importante aí que eu queria ressaltar, né? Às vezes, as pessoas, principalmente que moram em casa, né, num conjunto residencial, você tem ali muitos vizinhos, então é importante ter essa rede de apoio, né? Quando um vizinho viaja, comunicar aos outros para que os outros, vendo alguma movimentação suspeita, possam chamar a polícia, porque se eles não souberem que você viajou, eles ficam achando até que você está fazendo uma festa ou está de mudança com a família. Essa comunicação é muito importante, né? É extremamente importante. Era uma comunicação que antes se fazia com muito mais intensidade, mas até com esse distanciamento social que acabou acontecendo por conta da pandemia, algumas pessoas acabam ficando, né, mais reclusas em casa e deixando de adotar aqueles comportamentos de vizinhança que eram bastante comuns. Agora, tem alguns outros detalhes que a gente pode ressaltar também para o nosso ouvinte, como por exemplo, hoje ficou muito comum esse apoio da segurança eletrônica, o apoio do que a tecnologia tem permitido que nós tenhamos na nossa casa. Então, nós temos, por exemplo, aquelas vizinhanças com um sistema de câmera colaborativa, bem baratinho, 30, 40, 50 reais, dependendo da empresa, em que pelo celular, não só você, mas aquele vizinho que você contatou, ele pode saber o que está acontecendo próximo da sua casa. Ou, por exemplo, caso eu não tenha esse tipo de tecnologia disponível onde eu moro, hoje tem lâmpadas que custam, por exemplo, aí 80, 90, 100 reais, que você coloca ela dentro de casa e aí essa lâmpada, ela também funciona como uma câmera 360 graus que ela pode ser consultada pelo seu celular a qualquer momento. E tem um outro ponto que eu gostaria de citar, Yuri, que são aquelas pessoas que precisam fazer uma viagem, mesmo que emergencial, que não seja nesse momento de final de ano, e que tem uma pessoa que precise ser observada em casa, uma criança, um idoso, alguém que tem uma necessidade especial. Então, em todos esses momentos, essa tecnologia, ela é interessante, ela é importante e não é tão cara, não como era antes. Estamos conversando com Leonardo Santana, especialista em segurança, e está trazendo aqui para a gente uma boa notícia, né, Léo? Porque nós temos agora cada vez mais opções tecnológicas ficando mais baratas. Eram coisas inacessíveis na hora do lançamento. Se a gente pensar 5 a 10 anos, ninguém poderia ter em casa um sistema de câmeras, isso que você falou,
é como uma lâmpada que você tem uma câmera lá dentro e ela mostra todo aquele ambiente pelo celular, você consulta, era coisa que a gente pensava que era dos Jetsons, e agora está aí, acessível para todo mundo, né? Isso, está acessível para todo mundo. Tem uma outra tecnologia que ficou, né, muito famosa, né? Eu não é o caso aqui de nenhuma propaganda, mas a gente tem aquele aparelhinho que você chama ali o aparelho, né? Você dá ali o nome do aparelho, você fala, fulano, liga a luz, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Então, esse aparelhinho, né, ele também pode servir para você que está distante, que está viajando. Então, você tem lá, é o Alexia, né, que ficou mais comum ali. Então, Alexa, acende a luz. Você fala isso no seu celular, ou você dá um comando no seu celular, e você pode estar no Rio de Janeiro, você pode estar em São Paulo, você pode estar curtindo o seu Natal, o seu Réveillon, e na sua casa uma luz acende, uma luz apaga, uma televisão liga, uma televisão desliga, e são esses os sinais de uma ideia de que existe alguém em casa. E são os momentos em que aquele bandido, aquele agressor, ele deixa de selecionar aquela residência e passa a selecionar uma outra no local, ou melhor, né, no ponto, no espaço em que supostamente ele estaria selecionando qual é o ponto que ele vai utilizar para invasão. Então, assim, um equipamento como esse fica na casa aí dos 200 e poucos reais, você vai comprar ele em 10 vezes de 20 e poucos reais, e você pode ir montando todo esse seu sistema gradativamente, sem que você precise, como você bem falou, fazer todo um grande investimento para que você tenha uma proteção indireta, mas que atende ao seu patrimônio, que atende à sua família. E outro ponto interessante é que, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda tanto por esse lado, né, que aí mostra a luz acende, a luz apaga, aí o criminoso fica em dúvida, na dúvida ele já não vai na sua casa ali, vai atrás de outra que ele tem a certeza que na outra casa não tenha ninguém. Mas a mesma tecnologia que tanto facilita, se a gente pensar em redes sociais, nós mesmos montamos as armadilhas, não é, Leonardo? Precisamos tomar cuidado com o que a gente posta, que mostra onde estamos, com quem estamos, e aí a pessoa acompanha lá, já percebe, opa, não tem ninguém em casa, né? E além disso, nós ainda temos aquelas pessoas que vão postar quanto tempo vão ficar fora, o que dá a oportunidade, e aí para o nosso ouvinte, Yuri, eu acho que esse gancho que você trouxe, ele é fantástico. Para o nosso ouvinte, existe um comportamento dos agressores no que se refere ao que você até mencionou no comecinho da reportagem. É aquele agressor que ele não leva tudo de uma vez. Ele leva um pouco agora, ele sabe que pode se programar para chegar com um veículo, com um carro maior, para levar objetos maiores, e aí ele sai carregando o que supostamente ele não carregaria caso ele não tivesse esses detalhes que são colocados de novo, né, de maneira até involuntária, de maneira inocente numa rede social. Vou ficar 3 dias fora? Bom, no primeiro dia não aconteceu nada, eu posso vir no segundo dia com um caminhãozinho, vou levar a televisão, digo que está acontecendo uma mudança, digo que estou fazendo uma compra, e se você não se comunica com as pessoas mais próximas que estão à sua volta, aquilo vai passar completamente desapercebido. Quando você voltar, a surpresa é das piores possíveis, Yuri. É verdade. Para quem mora em apartamento, também tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas ficam mais relaxadas, tem uma portaria 24 horas, ou um porteiro eletrônico que a pessoa só sobe se alguém do condomínio autorizar, e aí muita gente esquece até de trancar o apartamento ali, mantém a porta aberta. É preciso ter cuidado também, Leonardo? Muito cuidado, e a gente precisa alertar algumas pessoas, principalmente nas áreas que são mais antigas no Distrito Federal, que tem a confiança naquele profissional que já está há muito tempo trabalhando, aquele senhorzinho que é alguém que eu tenho uma certa afinidade e que eu não vou buscar a capacidade e qualidade técnica que ele tem, mas vou contratá-lo como vigia. Então ele era, vamos dizer assim, poxa, o jardineiro, aquela pessoa que tomava conta. Não, esse daqui ele já me conhece, ele conhece um pouco do meu condomínio, ele conhece um pouco do meu apartamento, eu vou contratá-lo aqui como um colaborador da área, né, de proteção patrimonial. Olha, esse é um cuidado muito grande que você tem que ter. Tecnicamente, o mínimo necessário é importante. Ele tem algum curso, tem alguma outra capacitação, inclusive para que você saiba se ele sabe ou não, se ele conhece ou não a maneira como lidar
com todo o investimento em segurança eletrônica que às vezes aquele condomínio de apartamentos faz. Então, o condomínio tem aquela pessoa, além disso, ele deseja redobrar os cuidados com a segurança e ele contrata uma segurança eletrônica, e quando ele busca fazer a conexão entre o profissional e o equipamento, o investimento que foi feito, tudo aquilo que foi contratado, ele percebe que aquele profissional é extremamente limitado, não sabe lidar com aquilo. Então, tudo isso precisa sim ser levado em consideração. Estar em um apartamento é mais seguro? Sim, é mais seguro, mas você precisa tomar esses cuidados adicionais, esses cuidados periféricos, para que você não torne o que você acredita que é seguro, né, em algo que vai se transformar de novo em uma armadilha contra você mesmo. E para encerrar, eu queria até destacar que é importante isso que você falou, né? Os síndicos dos condomínios, dos prédios, darem essa oportunidade de qualificar, né, o porteiro de forma a ele ser um agente de segurança ali para os moradores. Mas a gente vê que falta essa cultura de segurança, inclusive entre os moradores, que se aborrecem com os porteiros, que ficam chateados quando assoviam lá do outro lado do edifício e ele não abre a porta, ele quer saber quem é, pede para a pessoa se identificar, ou o morador se chateia porque o visitante dele teve que mostrar algum documento, né? A gente precisa mostrar que é importante que esses procedimentos sejam aceitos pelos próprios moradores, que eles muitas vezes intimidam os porteiros a não seguir os procedimentos de segurança, né? É verdade, nós sabemos que isso acontece, nós sabemos que alguns moradores até que têm grande conhecimento no que se refere à segurança pública não obedecem aos protocolos, vem aquela mesma frase de sempre: olha com quem você está falando. A desobediência é um sinônimo, um sintoma de demonstração de autoridade, e nós tivemos até, é bom relembrar, um caso emblemático no Distrito Federal que envolveu alguém, né, que era um ícone da segurança pública, foi diretor da Polícia Civil, hoje é um parlamentar empossado, e que ele desceu ali, brigou com o porteiro, mostrou até arma, um negócio assim muito complicado. Então, nós temos sim casos reais acontecendo e que demonstram que não seguir protocolos em alguns momentos faz parte de uma cultura de autoridade que a gente tem que se liberar dela, Yuri, porque mesmo que você tenha condições de se proteger, de se defender, não são todas as pessoas que têm isso, e isso é um momento em que você enfraquece a proteção, enfraquece a segurança, traz vulnerabilidade. Não adianta você ter tecnologias importantes como a do monitoramento colaborativo, que nós falamos desde o início, se você tem esses pontos frágeis de um comportamento pessoal, de uma cultura de insegurança, mostrando que ser mais autoridade às vezes te coloca, né, em um cenário em que você fragiliza todo mundo. Então, Brasília, infelizmente, tem isso, mas esperamos que isso, né, comece a cair por terra, realmente, que a gente possa dar uma proteção global e mais interessante para os nossos ouvintes, para todos nós aqui da capital do país. Sem dúvida, porque é a segurança de todos que está em jogo aí. Muito obrigado, viu, Leonardo Santana, por falar com a gente aqui, dar essa aula para nós aqui da Mais Brasil News e os nossos ouvintes, para nesse momento de férias, a gente com outras preocupações, a gente também tem que ficar de olho na nossa própria segurança. Foi um prazer, viu, conversar contigo. Da mesma forma, amigo, obrigado, é sempre um prazer falar com você e com nossos ouvintes.